irmãos, faça conosco. Nesse momento nós vamos começar o nosso culto e vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 128. Salmo 128 da palavra de Deus. Nós já estamos abençoados, porque a chuva que está caindo lá fora é uma chuva forte, e as chuvas de bênçãos vai ser derramado sobre as nossas vidas. Salmo 128, versículo 1. Olha, vamos colocar de pé, né, para ler a palavra de Deus. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vou repetir esse versículo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí vem as bênçãos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Que benção esse salmo do capítulo 128. É um salmo que abençoa os filhos, abençoa a esposa, abençoa a casa, abençoa o país, abençoa a cidade e dá paz. Irmãos, nós vamos fazer um momento de oração. Eu queria que você se desprendesse agora. Não se preocupe, a chuva já está caindo, é bênçãos de Deus. Eu quero que você tenha um momento, mas essa oração que nós vamos iniciar nesse culto é para nos humilhar aquele que merece a nossa humilhação. Vamos nos humilhar a Jesus, ao Espírito Santo e ao Pai. Vamos nos humilhar, irmãos, porque nós nada somos. Nós viemos do pó da terra. Nossa glória não é nada, nosso orgulho não é nada, nossa exaltação não é nada, o teu dinheiro não é nada, a tua casa, tudo não é nada, porque se não for o Senhor para te abençoar, você nem aqui estaria. Quem deu a vida e o ar para você respirar é Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então comece essa oração comigo, nos humilhando na presença dEle. Vamos orar. Abre o seu coração, deixa a tua alma, deixa o teu coração orar a Jesus. Não se preocupe. Você pode dizer: pastor, eu estou cheio de problemas, cheio de dificuldade. Bota para o canto aí e vai adorando Jesus, e no final, depois você vai ver o que vai acontecer. Pai Celestial, Senhor Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus, eu quero me humilhar diante de Ti, Senhor. Eu quero me curvar e me dobrar diante da Tua presença, Jesus. Eu reconheço que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o lírio dos vales, a rosa de Sarão, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Tu és o Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, o príncipe da paz, a raiz de Davi. Tu és aquele que traz a cura em tuas asas. Tu és aquele, Senhor, que traz a cura em suas asas. A palavra de Deus diz que o Senhor montou sobre um querubim, voou sobre as asas do vento. E o Senhor também diz que dos seus ministros, dos seus anjos faz vento, e dos seus ministros faz labaredas de fogo. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, porque só Tu merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós nos humilhamos diante de Ti, Jesus, porque o Pai Te deu o nome sobre todos os nomes. E um dia nós queremos voltar à casa que o Senhor tem para nós. Não nos deixe, não nos deixe. Não nos deixe perecer nesse mundo vil. Não nos deixe perecer nessa terra. Mas nos humilhamos aos Teus pés. Eu sei, Senhor, que os anjos chegam diante de Ti, Jesus, e se dobram e fazem continência ao nosso general. O nosso general é Jesus Cristo.
Não há problemas que possa vencer o nosso general. Não há problemas em nossas vidas que Jesus não possa vencer. Aleluia, 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 aleluia. Os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não hão de passar. O Senhor é um Deus que nos abençoa, é um galardoador daqueles que te buscam. E que neste momento, nos humilhando a Ti, possamos ser galardoados com Tuas vitórias e bênçãos e soluções, porque por nós mesmos nós não conseguimos vencer. E no mundo espiritual, então, não temos forças. Sem ti, Jesus, não temos forças para lutar no mundo espiritual, mas contigo nós somos vencedores. Aleluia. Contigo nós, aleluia, derrubaremos muralhas, pisaremos, Senhor, em centenas e pularemos as muralhas. Mas nós te louvamos essa noite. O nosso coração está, Senhor, grato por ti ser o nosso Deus, pelo Espírito Santo ser o nosso Consolador. Oh, Espírito Santo, desce como fogo nos dias do Pentecostes, como o Senhor desceu. Desce sobre nós. Não há cura, Senhor, se o Senhor não estiver aqui. Não há soluções se o Senhor não estiver aqui. Por isso nos humilhamos e nós lhe adoramos e declaramos esse culto para ti, Senhor, só para ti. Não para a glória de ninguém, mas para a glória de Jesus. E ao Pai, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo que cuida da igreja, toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei muito como os pastores regem aqui, mas eu costumo orar antes de louvar. Amém? Eu não sei como vocês vieram aqui essa noite. Bom, em meio à tempestade foi, né? Mas eu não sei como está o seu coração. Mas eu lhe garanto que se a gente esvaziar o nosso coração e a nossa mente hoje aqui neste lugar, o Senhor vai nos conduzir no caminho certo. Amém? Eu vou orar. Senhor, nós te louvamos, Paizinho amado da minha alma. Eu te amo, Jesus. Pai, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui te louvando. Para mim, Senhor, é privilégio poder te adorar e bendizer o teu nome. Senhor, eu sei que a vida de cada um que está aqui. Nos ensina-nos, Senhor, a nos esvaziarmos de nós mesmos. A nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, ó Pai. Nesta hora eu te peço, ó Pai, que possamos nos esvaziar, nos desligar, Senhor, dos nossos problemas, ó Pai, das nossas dificuldades, ó Deus. Faz, Senhor, uma limpeza total agora em nossa mente e em nosso coração, para que possamos te adorar. E que o nosso louvor possa chegar como aroma suave às suas narinas. Aleluia. E como som suave aos teus ouvidos. Aleluia, aleluia. Uma coisa que eu aprendi contigo, Jesus, é que se o Senhor faz por mim algo, ou eu estou esperando de ti algo que eu queira que seja bom, e aquele algo não foi bom, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. Aleluia. E assim eu aceito. Aleluia. Eu aceito o que vier do Senhor. Aleluia. Se o que vier do Senhor for bom, eu aceito. Aleluia. Se o que vier do Senhor for ruim, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. Então, nesta hora, Pai, eu te peço, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. Toma minha vida. Que não seja eu cantando, ó Pai, aleluia, mas que seja a tua unção através da minha voz. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, ó Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Trazendo vitórias nossas.
Glória a Deus. Queria chamar o pastor Maurício aqui no altar e nós vamos orar. Vamos orar por ele para que Deus venha abençoar, usar
na presença de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos na Tua presença. Vem abençoar o pastor Maurício com Tua graça, Tua unção. E que o Teu Espírito Santo traga revelações fresquinhas dos céus para todos nós, usando o Teu Filho com poder e com grande glória, com curas, com bênçãos, com todas as bênçãos do Espírito Santo para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Oi, queridos, deixe sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar. É um privilégio para mim poder estar aqui nesta noite, pastor, poder ter a oportunidade de ministrar a palavra. Eu sempre digo que pregar é um presente de Deus. E toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar, eu me sinto presenteado por Deus. É como se Deus me entregasse algo de muito valor. Compartilhar a palavra é uma grande responsabilidade, algo de suma importância, de suma importância. Nós vemos no Velho Testamento, nós profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que foram usados por Deus para entregar uma palavra da parte de Deus. E eu quero conversar com vocês hoje, se você quiser abrir pelo seu celular, pela Bíblia Sagrada, pelo livro, né, em Lucas, e vamos ler Lucas capítulo 8, versos 40 a 48, não sei se tem condições de projetar lá também, mas é um texto que fala sobre dois eventos que estão acontecendo simultaneamente. Duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Uma, Jesus está caminhando para a casa de Jairo, que era um homem muito importante na sinagoga. Estava caminhando para lá para resgatar ali uma criança, para poder salvar uma criança. Mas no trajeto acontece um outro evento. E esse evento parece até que ele é assim, que a coisa aconteceu sem querer, sem ser planejada, mas estava tudo dentro do plano de Deus. E uma coisa que a gente pode perceber, já de cara, não está dentro do sermão, mas a gente pode destacar isso, é que nada acontece sem querer em nossas vidas. No nosso percurso está tudo bem concatenado, bem estabelecido, bem planejado, só que às vezes nós não entendemos as coisas que estão acontecendo naquele momento. E aquela mulher que aparece dentro do texto, que eu vou ler aqui para vocês, eu vou acompanhar essa leitura aqui, que aconteceu que quando voltou Jesus, Lucas 8,40, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos. Percebam as similaridades, porque a mulher sofria por 12 anos, e esse homem, Jairo, que era chefe da sinagoga, que tinha uma filha também de quase 12 anos. A gente pode pensar que é coincidência, mas não é. Não existe coincidência quando nós temos Jesus ao nosso redor. Tudo está de forma exata, calculada, bem traçada, e nada escapa do controle de Jesus em nossas vidas. Nada escapa. E às vezes nós sofremos e pensamos, será que o Senhor não está vendo isso? Ouça, tudo está debaixo do controle do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, nesse trajeto indo para casa, e indo ele, na continuidade, indo ele, apertava a multidão, cheio de gente, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Na verdade, ela tinha uma metrorragia, chamado cientificamente de metrorragia. É uma hemorragia que acontece logo após a primeira menarca, a primeira
menstruação, então ela tinha uma metrorragia, começou a sangrar e nunca mais parou de sangrar. E indo ele, apertava a multidão, a mulher tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum poderá ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estampou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque eu bem sei que de mim saiu poder. Outra palavra que aparece aqui na versão é virtude, mas aqui é poder. Então, vendo a mulher que não podia se esconder, se ocultar, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe, dizendo diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Gente, todas as vezes que nós prestamos atenção nesse texto, toda vez que paramos para ler, toda vez que ouvimos mensagens sobre esse texto, existe uma ênfase muito grande na atitude dessa mulher, e não há dúvida que é importante destacar isso. O esforço dela, o esforço de chegar até Jesus, o esforço de se expor daquela forma, o esforço de atravessar aquela multidão e chegar, e o pensamento dela era o seguinte: se eu tocar a orla, porque na beira do manto de Jesus, na beira daquele traje que ele estava vestindo, existiam os cordõezinhos, os pequenos cordões, e existia o conceito de que homens santos carregavam esses cordões na sua orla, no seu vestido, e se alguém conseguisse tocar naqueles cordões, poderia passar por um milagre. E ela acreditava dessa forma, ela acreditava que Jesus era um homem santo, e ela acreditava que se tão somente ela tocasse naqueles cordãozinhos, ela seria curada. E foi realmente o que aconteceu. Então, essa história nos faz ficar presos na atitude dessa mulher, pastor. A gente fica ali embasbacado, fica ali perplexo, mas que mulher de fé, que mulher esforçada, que momento lindo esse. Mas por trás da atitude dessa mulher existe uma vida inteira. Por trás deste momento existe uma vida inteira que nós não paramos às vezes para pensar. O texto diz que ela por 12 anos sofreu com aquela hemorragia. Queridos, naquele tempo, e como nos dias de hoje também, a menina começa a ter o seu primeiro ciclo, às vezes com 11 anos, às vezes com 12 anos, às vezes com 13 anos, e possivelmente ela teve o seu primeiro ciclo com 12 anos. Se isso é verdade, se isso for verdade, significa que essa mulher tem 24 anos, e depois do seu primeiro ciclo, ela era preparada para se casar. Então, quando os pais perceberam que não encerrava o ciclo dela, que ela continuava sangrando, eles não puderam preparar um noivo para ela, eles não puderam separá-la para poder casar e cumprir o seu papel de mulher, ser mãe, ter filhos, ser esposa, cuidar de um lar. Então tem toda uma história. Por isso que a gente chama essa mensagem de hoje de a insanidade do percurso, às vezes, a loucura do percurso, porque às vezes nós prestamos atenção na bênção. Alguém conta alguma coisa que aconteceu, alguém conta uma bênção de uma cura, alguém conta uma bênção de uma porta de emprego que foi aberta, alguém conta uma bênção de um documento que recebeu, alguém conta uma bênção de algo que aconteceu no Brasil, mas nós não temos ideia do que aconteceu até aquele presente momento. Nós precisamos atentar para isso, porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus nos abençoa, mas até o momento da bênção existe um percurso que nós precisamos também valorizar, nós precisamos também prestar atenção nisso. Lucas, aqui quando descreve esse texto,
ele fala, pelo fato de ele ser médico, alguém ligado à medicina da época, ele fala que ela gastou todos os seus recursos com médicos, com remédios, quem sabe com curandeiros. E é bem estranho, porque normalmente a mulher não tinha recursos, ela normalmente não tinha recursos. Não devia esses recursos, provavelmente ela veio de uma família boa, de uma família com dinheiro, e normalmente as mulheres também não herdavam dos pais, mas de alguma forma ela tinha dinheiro, e ela gastou tudo o que tinha. Lucas diz, ela não tem mais dinheiro nenhum, não existia mais opção para aquela mulher. Então essa era a vida que aquela mulher carregava sobre si. E disso nós temos 3 lições básicas que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, em nome de Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que no percurso, gente, nós não encontramos resposta. No percurso não existem respostas para aquilo que nós estamos passando. No percurso nós não encontramos pessoas que possam explicar o nosso problema, ou explicar por que nós estamos passando por aquilo. Porque na verdade as pessoas ao nosso redor também não têm resposta. Ela gastou todos os bens, gastou todo o seu dinheiro, e mesmo assim, quem sabe uma mulher de bom coração certamente era, porque ela, depois que tocou Jesus, ela foi humilde o suficiente para dizer, foi eu, Senhor, foi eu que te tocou. Porque ela poderia ficar oculta ali, ela poderia sair daí escondida, mas ela se identificou. Então era uma mulher com um coração bom, era uma mulher que deixava tudo às claras. Mas essa mulher, apesar de tudo, preste bem atenção, ela não tinha ideia por quais motivos Deus permitiu que ela passasse por todo aquele processo, por todo aquele louco percurso na vida dela. E às vezes a pergunta que nós fazemos para o Senhor é exatamente essa: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu isso na minha família? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida financeira? Por que o Senhor permitiu que eu perdesse tudo? Por que o Senhor permitiu que acontecesse isso com a vida dos meus pais? Eu não posso nem estar lá perto deles, não posso fazer nada neste momento. Nós ficamos questionando a ação de Deus, ou a ausência de ação de Deus. Mas na verdade, queridos, nós deveríamos buscar de Deus os propósitos. Quais são os teus propósitos, Senhor? O que o Senhor está querendo fazer na minha vida? O Senhor está me preparando para quê? Eu não estou dizendo que o Senhor vai responder, que às vezes nem isso o Senhor responde, mas nós temos que entender uma coisa, preste bem atenção: nem um fio da tua cabeça cai se o Senhor não permitir. Então tudo está debaixo do controle e das mãos poderosas do nosso Deus. Eu fico imaginando aquela mulher, eu fico imaginando, porque ela teve que viver uma vida afastada. Ela não poderia viver em sociedade. Na verdade, ela não poderia viver nem dentro da casa de seus pais, se ela tinha os pais. Ela tinha que viver separada, porque ela era considerada imunda, ela era considerada impura. Para vocês terem uma ideia, se uma mulher, na situação dessa, sentasse nessa cadeira aqui, e uma outra pessoa viesse e sentasse na mesma cadeira, aquela pessoa que sentou na cadeira que aquela mulher sentou seria considerada imunda. Ia ter que procurar o sacerdote, pagar uma oferta e passar por um processo de 1 semana de purificação, porque ela era considerada imunda. Então ela tinha que viver afastada da sociedade, era como leproso. Essa era a situação dessa mulher. E ela, com certeza, por muito tempo perguntou por quê. Por muito tempo ela tentou encontrar de Deus a razão de que tudo aquilo na vida dela estava acontecendo. Às vezes a gente pensa na vida de Jó, a gente lê o livro de Jó e não dá para entender aquela história.
Realmente é difícil de entender. Se existe uma história que eu quero perguntar quando chegar no céu, para Jesus, é a história de Jó. Senhor, como é que aquele homem conseguiu ter fé até o final do trajeto, Senhor? Que percurso terrível! Um percurso tão terrível que a própria mulher dele, do lado dele, diz assim: homem, amaldiçoa o teu Deus e morra, que vai ser o melhor para você. Coberto de chaga, coberto de lepra, e ele pegava uns pedaços de telha para se coçar, e perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, perdeu a saúde. Mas diz que Deus deu a ele, Deus devolveu, Deus deu a ele muito mais do que tudo aquilo que ele havia perdido. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Diz que um certo rei, eu não sei se é verdade a história, mas é uma história muito interessante. Um certo rei, ele gostava de caçar, e ele tinha lá no seu palácio, junto consigo, um sábio, que ele conservava com ele. E quando as coisas começavam a ficar ruins, ele chegava no sábio e dizia assim: e agora? O que é que nós vamos fazer? Aí o sábio dizia assim: rei, se acalme, Deus é bom, e ele sabe o que faz. E aquilo caía no coração do rei e ele se tranquilizava. E aquele homem gostava de caçar. E um dia ele saiu com toda a sua comitiva para caçar, e ele caçava pavão, caçava aquelas aves, e ele saiu ali com a sua arma, não é? E com aquela espingarda que carregava colocava pólvora, colocava chumbo, e ali aquela arma, quando ele foi disparar, a arma explodiu, né? Explodiu ali no lugar do gatilho, e arrancou um dedo dele fora, e ele ficou sem um dedo, sangrando, e a comitiva toda correu com ele de volta para o palácio, e chamaram os curandeiros, os médicos, e fizeram aqueles emplastos, e aí ele curou aquele dedo, começou ali a tratar do dedo. Aí ele chamou o sábio, disse: sábio, e agora, sábio? Eu sou um rei não pode viver sem um dedo, não existe isso de um rei aleijado, não dá para ser um rei assim, como é que eu vou fazer? O que eu faço? E o sábio disse: rei, eu só tenho uma coisa para te dizer, Deus é bom, e ele sabe o que faz. E o rei ficou bravo com a resposta do sábio, porque ele queria uma resposta mais completa. O rei ficou bravo e disse: você só sabe dizer isso, você só sabe, olha, suma do meu palácio, tranque esse homem nas masmorras, esse homem não é sábio, nunca foi, porque ele só fala isso. E o rei continuou a sua vida, e aquele sábio na masmorra, e um dia o rei foi caçar novamente, o dedo recuperou, e ele começou agora a usar um outro dedo para apertar gatilho, e ele foi com a sua comitiva, e estava no meio de uma mata, e vieram os indígenas, uma tribo indígena de canibais na África, e aqueles indígenas vieram, pegaram toda a sua comitiva, e eles comiam carne humana, e ali pegaram todos, e colocaram ali todos, começaram a matar, esquartejar, para preparar a carne daqueles homens. E aí chegaram no rei, e quando foram descer um pedaço de pau na cabeça do rei para matá-lo, para poder esquartejá-lo, o rei colocou a mão na frente assim, e faltava um dedo, aí aqueles indígenas canibais se afastaram e olharam para ele, daquele homem sem um dedo, e a verdade é que eles não comiam nem qualquer caça que tivesse faltando algum pedaço, porque eles diziam que traziam maldição para eles. Aí eles pegaram aquele rei nu mesmo, porque o rei já estava nu, e soltaram o rei e disseram: vai embora. E o rei saiu no meio daquela mata, acabou encontrando o caminho até o palácio, voltou para dentro do palácio, todo sujo, cansado. E aí quando ele entrou, tomou um banho, mandou chamar o sábio e disse: sábio, agora verdadeiramente eu sei que Deus é bom e sabe o que faz, porque se eu tivesse meu dedo, agora eu não estaria aqui. Sabe, queridos, existem perdas na nossa vida, no nosso percurso, como perdas que aquela mulher teve, que são incompreensíveis, que não cabe, que não se ajusta com a nossa história.
que nos machuca, que nos fazem chorar às vezes à noite, e nós não entendemos aquilo. Certa ocasião, o Senhor Jesus com os seus discípulos estavam ali numa sala, e Jesus começou a lavar os pés dos discípulos para mostrar a necessidade de servir uns aos outros. E aí, em dado momento, Pedro disse: não, Senhor não lavarás os meus pés em hipótese alguma. E ele disse: o que eu faço agora, entenderás depois. Essa era a vida dessa mulher. Passou aquele tempo todo, mas é uma mulher conhecida universalmente pelo seu ato, pelo seu sofrimento, mas por sua vitória também. Você pode dizer amém? Pode dizer assim comigo, olha, repita comigo: meu Senhor, tudo que o Senhor tem para a minha vida, mesmo que doa, eu aceito, em nome de Jesus. Segunda verdade, para a gente caminhar no percurso, enquanto a gente está passando por aquele, como se diz popularmente no Brasil, por aquele perrengue, quando a gente está passando por aquela luta, por aquela dificuldade, o desemprego, a ausência de saúde, as lutas, enquanto a gente passa por isso, perceba, nós estamos sendo muitas vezes julgados. As pessoas estão nos julgando. As pessoas estão nos julgando por causa do nosso passado. As pessoas estão nos julgando às vezes: deixou de ir na igreja, por isso que está passando por isso. As pessoas estão nos julgando porque nós não oramos mais tanto quanto orávamos antes. As pessoas estão nos julgando por situações em nossa vida, mas elas não sabem que por trás do nosso sofrimento, muitas vezes, tem a mão de Deus. Tem a mão de Deus, e o Senhor fará algo tremendo mais tarde. Aquela mulher era julgada como imunda. Aquela mulher, quando se aproximava de algum lugar, ela tinha que informar que ela era imunda, para que as pessoas tomassem cuidado e não chegassem perto dela. E a sociedade julgava aquela mulher. Houve uma ocasião que Jesus com seus discípulos encontraram ali um cego de nascença. Aí sabe o que eles perguntaram para Jesus? Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou foram seus pais que pecaram para que ele nascesse assim? Porque a sociedade julga. Às vezes pessoas da nossa própria família nos julgam. Às vezes nós olhamos pessoas e infelizmente nós julgamos as pessoas, porque estamos vendo a pessoa passando por uma dificuldade, nós começamos a emitir um julgamento. Aí Jesus disse: nem foi ele, nem foram seus pais, preste atenção, mas foram, isso aconteceu com ele, acontece com ele, para que nele se manifestem a glória e a obra de Deus. Foi isso que aconteceu. A mesma coisa aconteceu com essa mulher, no trajeto da sua vida, na caminhada da sua vida. Ela passou por um tempo de grande julgamento. Sabe, queridos, até mesmo quando ela se aproxima de Jesus, no meio daquela multidão, ela sabe no seu coração que não poderia estar permitindo que aquelas pessoas tocassem nela. E quando ela se expôs, o primeiro pensamento de todos ali é o seguinte: como é que essa mulher tem coragem de entrar e tocar em nós e nos tornar imundos? Ela também foi julgada. Eu quero que você entenda, exatamente isso ocorre em nossos dias. Porque às vezes a perda de emprego, uma porta que se fecha, uma situação que estamos vivendo de instabilidade, uma dificuldade para pagar um aluguel, uma dificuldade para comprarmos um carro, uma dificuldade para mudarmos o nosso momento de vida, e pessoas que estão ao nosso redor começam a querer nos julgar por aquilo, começam a querer emitir porque aquela outra pessoa está numa situação que sabe um pouco melhor, começam a querer nos julgar, que as pessoas e a sociedade agem assim. Mas deixa eu te contar um segredo, se você ainda não sabe. O
nosso Jesus não nos julga no momento da nossa angústia, no momento da nossa tristeza. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer o mundo também. É só ter paciência. Espera um pouco, meu irmão. Espera um pouco, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, a situação vai mudar. E aqueles que olharam e julgaram vão começar a olhar diferente, porque Deus vai começar a obra que Ele vai realizar. Você entende isso? Diga amém. Diga aleluia. Diga obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor não me julga. Para terminarmos essa palavra, para terminarmos essa mensagem, nós temos também que no percurso temos que conservar a fé. Queridos, eu não vou dizer que é fácil. Não é fácil. É difícil conservar a fé. Mas a mulher conservou a fé. E ela se tornou um exemplo para nós. No percurso da luta, da dificuldade, no percurso do sofrimento, do choro na madrugada, no percurso onde nós buscamos as moedinhas para pagar as coisas, é nesse percurso que nós temos que conservar a fé. Está ruim hoje, mas amanhã vai ser melhor. Está difícil hoje, mas amanhã o meu dia vai mudar. Está ruim hoje, mas amanhã o meu destino vai mudar. E as pessoas vão perceber a mão do meu Deus que eu sirvo, mudando o meu destino, mudando a minha história. Nós temos que ter essa fé. O diabo vai sussurrar no seu ouvido: entrega os pontos, não vê que está dando tudo errado, entrega os pontos. Para de servir esse Senhor, para de orar, para de colocar música no seu carro de louvor, para de colocar louvor na sua casa, para de exercer a sua fé. Mas até o último momento o Senhor esteve com aquela mulher e ela soube conservar a fé. Diz o texto, porque dizia consigo, ou seja, ela não falava com as pessoas, ela falava com ela mesma. E às vezes nós temos a nós mesmos como companhia mesmo, que se falarmos para alguém a pessoa não vai entender. Se falarmos para alguém Deus vai mudar, a pessoa vai dizer: mudar como, rapaz? Mudar como? Deus vai mudar o quê, rapaz? Já está tudo perdido, o leite já derramou. As pessoas vão dizer assim, mas então ela diz, conversava consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas franjas, na beiradinha das suas vestes, eu ficarei sã, eu ficarei curada. Ela conservou até o final do trajeto. Queridos, uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor: está difícil, pode até ficar pior, mas é quando fica pior que a gente está preparado para melhorar. É quando piora que melhora. É quando piora que melhora. Enquanto só está difícil, mas quando começa a piorar, fica esperando. Está piorando, é porque vai melhorar. É porque vai ter uma virada aí. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai haver uma virada. E na vida daquela mulher, entrar no meio daquela multidão estava só piorando a sua situação. Mas na verdade, ela estava à beira da sua solução, do seu milagre, da resolução do seu problema. Então, queridos, eu convido vocês nessa noite para não desprezarem o percurso. Sabe por quê? Porque no percurso, você, escute aqui,
é graduado. No percurso, quando termina, você recebe a medalha. No percurso, quando termina, você recebe a homenagem. Está aí meu filho, sofreu, lutou, mas foi até o final. Ele merece muito mais. Nós recebemos, somos condecorados pelo Senhor. Ninguém vai ver. As pessoas vão ver os resultados depois na sua vida. As pessoas vão ver as coisas acontecendo. As pessoas vão ver as portas se abrindo. Aí as pessoas vão dizer: meu Deus do céu, o que aconteceu na vida daquela pessoa? Que operação milagrosa é essa que aconteceu na vida dele? E você vai poder testemunhar. Agora, não testemunhe só a bênção, testemunhe o percurso, dizendo: quando eu tinha apenas o pão para molhar no café, ninguém viu. Quando eu acordava de manhã, às vezes, e não tinha algo ali substancioso para manter o meu corpo, para eu trabalhar onde eu trabalhava, Deus era comigo. Deus era comigo. E quando acontecer a sua vitória, seja complacente com aqueles que você vê passando também pelo percurso da luta, em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Eu quero orar nesse momento. Olha, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você já passou. O pastor, eu já ouvi algumas histórias, algumas difíceis histórias, com finais difíceis, mas com conclusões maravilhosas depois. E assim é a nossa vida. O Senhor disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas Ele está conosco. E nós vamos vencer. Senhor, obrigado por esse tempo na tua casa. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida daquela mulher. Nós sabemos o nome dela, Senhor. Porque na verdade a tua palavra nem registrou o nome dela, Senhor. Mas sabemos que ela revolucionou o seu tempo com aquele testemunho. Sabemos que o testemunho daquela mulher alcançou centenas e quem sabe milhares de vidas, Senhor, de pessoas que a conheciam. Eu sei que o Senhor a usou poderosamente, e eu sei também, ó Pai, que foi muito difícil o trajeto daquela mulher, e muito nos ensina nessa noite, para não ficarmos prestando atenção nos momentos escuros, nos momentos em que portas estão fechando, mas conseguirmos olhar para os céus e clamarmos e afirmarmos pela fé: amanhã será melhor, amanhã acontecerá o meu milagre, Deus vai operar algo extraordinário, grande, comparado à luta que eu estou passando. Cremos assim, Senhor, que possamos continuar crendo assim, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu convido o pastor para ministrar a Santa Ceia. Você pode sentar. O pastor está com a palavra neste momento. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós não vamos demorar não, já vamos passar pela ceia, mas eu queria agradecer a presença de vocês. Alguns irmãos não puderam estar conosco, mas aqui eu recebi aqui da pastora que conversou com o Henrique e a Franciele. A pastora conversou com você. Que bom que vocês vieram. Nós não estamos aqui para agradar vocês, sabe? Jesus é a pessoa mais importante na vida de vocês. Temos que agradar Jesus, né? Se Jesus está com vocês, nós já estamos agradando vocês. Amém? E acredito que Jesus está com vocês. E
Nós queremos, como nós estamos aqui com poucas pessoas, nós vamos ter a colaboração de todos vocês, tá, irmãos? Primeiro, nós vamos abrir a palavra de Deus. Pode botar aí, irmão, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós vamos ler. E é um privilégio, irmãos. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que talvez as pessoas, elas acham, com o decorrer do tempo que a pessoa fica na igreja, os anos vão se passando, parece que, não sei, talvez exista pessoas assim, que não começam a dar aquele devido valor à ceia. Santa Ceia do Domingo. É aquela mesma ceia. Mas a ceia tem um significado muito forte. Nós vamos ler aqui, depois a gente fala. O versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E o 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não sendo no corpo do Senhor. Aí eu quero ler o 30 aqui, que esse é muito interessante. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Eu quero orar, irmãos, com vocês agora. Mas antes de orar, eu quero dizer o seguinte: Jesus disse: esse é o meu sangue e o meu corpo. Nós vamos comer o pão e o vinho, é um simbolismo. Mas quando nós comemos o corpo e o sangue de Jesus simbolicamente, nós estamos anunciando até que o Senhor venha. Mas nós que somos batizados nas águas, se nós deixarmos um mês de tomar a ceia, outro mês, e vai deixando, nós vamos morrendo espiritualmente. Porque o Senhor Jesus, morrendo na fé, morrendo porque nós vamos perdendo a comunhão. Cada vez que nós ceamos, nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, estamos fazendo parte desse corpo. Se nós deixarmos muito tempo de cear a ceia do Senhor, nós vamos perecendo. Então não deixe de cear, não deixe. Tem pessoas que estão, uma vez uma senhora disse: eu estou um ano sem cear. Eu disse: pelo amor de Deus, um ano. Não se pode deixar de cear. A ceia do Senhor é muito importante, porque nós vamos ter esse momento agora. Você diz assim: eu não sei, pastor, eu não estou ceando, pastor, porque eu estou em pecado. Eu não estou ceando porque eu fiz isso, porque eu estou em pecado. Irmãos, a palavra de Deus diz: examine-se, peça perdão e tome a ceia, para que, porque é vida que entra em você, é a vida do Senhor. O Senhor está metendo vida em você e está fazendo você estar vivo espiritualmente. Então, se você não está ceando, porque eu estou em pecado. Agora me diz uma coisa: Jesus disse: quem não tem pecado? Todos pecamos. Por isso que Pedro fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu quero falar para você, não conheço como você está, porque espiritualmente, eu não sei como é que está a vida de ninguém aqui, o Espírito Santo sabe. Mas o que você não pode deixar é de cear, porque você está em pecado. Você vai se examinar agora, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discerne o corpo do Senhor.
pastor, eu tenho pecado, mas eu sou batizado nas águas, sou batizado, tenho o Espírito Santo. Então você peça perdão e faça como aquela mulher que Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Mas se pecar, filhinhos, nós temos o nosso advogado justo e santo, Jesus Cristo, Filho de Deus, e Ele nos purifica do pecado. Então eu quero que você feche os teus olhos e você vai ter um momento agora de comunhão com Deus. Fala para Deus, fala abertamente, não inventa oração. Fala abertamente: Senhor, eu errei, Senhor, eu fiz mesmo, mas eu quero pedir perdão. Eu quero primeiro me arrepender do que eu fiz e quero lhe pedir perdão. A pastora vai aumentar o som aí, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aumenta o som, que eu não quero ninguém ouvindo a oração do outro, por favor, porque nós precisamos orar na presença do Senhor agora, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Estamos a tua mão. Querido amado Espírito Santo, traga a nossa memória se nós pecamos e ofendemos ao Senhor. Traga a nossa memória, aleluia. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Agora nesse momento, eu vou pedir a ajuda do pastor Maurício. O pastor, essa bandeja aqui, pastor, tem o pão e o vinho junto. Eu vou pedir para o pastor Maurício passar para vocês. Irmão está de pé. Irmão é batizado? Vai cear ou não vai? Não vai cear, tá bom. Pastor, pode me dar um para mim? Desculpa aqui, eu já pego um. A irmã, pastora Márcia também. Certo. Glória a Deus. Você vem para cá, por favor. Em cima tem o pãozinho. O pãozinho em cima. Já vamos pegar. E vamos. Você pode pegar o pão na mão. O pãozinho, ele é. Produzido pela igreja. Conseguindo abrir, pastor?
Então a palavra de Deus, irmãos, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comi, isso é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Vamos levantar a Deus, na presença de Deus. Feche os teus olhos, o Espírito Santo está vendo todos nós aqui. Pai, nós estamos reverenciando a Jesus Cristo pela sua morte na cruz do Calvário. Uma morte que nos deu o caminho para chegar até Deus, o caminho de volta para casa. O caminho é Jesus. E nós te agradecemos porque o Senhor morreu por nós. E não só foi uma morte, mas foi ali naquela morte que o Senhor destruiu o império das trevas, da doença, da miséria, das dores, da enfermidade. Então, Senhor, nesse momento consagra essa partícula de pão no simbolismo do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja para que quando nós ingerimos, Senhor, nós possamos espiritualmente estar em comunhão com Jesus, sermos renovados espiritualmente. Pela fé, possamos ser revestidos do poder do Espírito Santo para continuar a nossa caminhada. Eu sei que é um simbolismo, mas nós estamos ceando para que o Senhor venha em memória do Senhor Jesus. Esse pão é a memória que temos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Então eu declaro consagrado o simbolismo do corpo do Senhor Jesus. Pode comer, meus irmãos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faze isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. É o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes beberes em memória de mim. Nós vamos, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Que estamos aqui levantando o fruto da videira. Consagra no simbolismo do sangue de Jesus, seja para a purificação da nossa alma, nosso espírito, que tenhamos parte com Cristo no seu reino e na sua glória. Amém. Pode beber, irmãos. Aleluia. Agora, nesse momento, nós já estamos nos momentos finais. Quero agradecer a todos vocês. Irmãos, quarta-feira, você marcou às 8 às 7. Quarta-feira, 7h30, nós temos um estudo bíblico aqui na igreja. Essa quarta-feira, a pastora trouxe o estudo, né? Então, quarta-feira, agora, às 7h30, aqui na igreja, aqui do lado do salão, aqui mesmo nesse templo, nós temos o estudo bíblico. E domingo, 7 horas, nós temos o culto da família. Quero agradecer, já agradeci, né, a presença do Henrique e da Franciele.
do pastor Maurício. Eu estava com o Márcio na minha cabeça, o pastor Maurício e a pastora Mônica. Lembrei daquela que o pastor falou, Mônica e Maurício. Tá certo. Queremos agradecer a presença de vocês. E eu queria fazer uma oração para Deus prosperar a vida de vocês, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria que a pastora pegasse lá um envelope. Eu quero orar e vocês vão levar esse envelope com vocês, ok? Você sabe lá, pastora, onde tem envelope? Envelope? Você pode pegar o envelope lá e dar para cada um? Não sei se você está escutando. É que sempre está sem obreiro aqui, né? Hoje vinha um obreiro aí, mas a hora que deu as trovoadas aí ele não veio. É um obreiro que veio do Brasil. É só, dá para cada um. Eu quero orar para Deus abençoar, ok? Traz um para mim também que eu quero. Esse envelope é para você levar. E todo dia dessa semana você vai orar nele, para Deus. Vou estar já explicando. Deus mudar a nossa vida. Você não vai dar nada agora, não precisa por nada agora. Vai dar, se Deus abençoar você, você traz uma oferta para Deus. Mas depois que Ele abençoa. Como aqueles 10 leprosos, veio um e veio agradecer, né? Não que somos leprosos, mas só para dar um exemplo. Eu quero que você vai levar esse envelope para casa. Eu vou orar agora, mas você põe num lugar que você veja ele. Um lugar que você for, você vai trabalhar e volta, tá lá, você olha e ele, se você não está com muito tempo de orar, põe a mão em cima, Senhor, me dá o que eu estou pedindo, me prospere, me abençoe. Então o que você vai pedir? Você está insatisfeito no seu trabalho? Você está sendo pressionado, as pessoas estão muito mal com você? Diga, Deus, me faça ser um empresário, me faça ser o patrão, me faça ser o cabeça, porque Deus nos colocou como cabeça e não como cauda, não é isso que a Bíblia diz? Ok, faça essa oração. Se Deus achar do céu que vai fazer, Ele vai fazer, acabou, ninguém vai impedir. Outra coisa, Senhor, eu estou nesse trabalho, mas eu quero que o Senhor me aumente meu salário. Ele não está dando. Você diz, mas Deus já está vindo, Deus sabe que eu estou sofrendo. Não, você vai pedir para Deus, você vai orar. Deus, eu peço que o Senhor me aumente. O Senhor está vendo a minha necessidade, eu quero que o Senhor me aumente. Ou você tem uma companhia porque você tem planos para botar. Eu quero botar a minha companhia. Então você vai orar. Todo dia você vai ver esse envelope, você vai orar. Quando Deus abençoar você vem trazer um agradecimento a Deus. Levante para Deus e vou orar agora. Levanta assim com a mão direita para o céu. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora em favor dos teus filhos. Hoje eles não vão trazer ofertas, nem dízimo nada, mas eu quero que o Senhor abençoe na mão desse envelope de dízimo. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, todas as vezes que esses irmãos nessa semana olhar para esse envelope de dízimo e fizer a oração deles, e os pedidos que eles fizerem, para o Senhor aumentar a renda, para o Senhor fazer ele ser um dono de uma empresa e a empresa ser abençoada, ou botar algum estabelecimento, enfim, o Senhor abençoe eles. Repreenda todo mau pensamento de negativismo, de que eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não vai dar certo. Repreenda-se em nome de Jesus. Também lhe peço que nesta oração repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, todo tipo de demônio que ataca a vida financeira e ataca a mente dessa pessoa. Repreenda em nome de Jesus. E eu te peço que quando nós formos orar nesses envelopes, o Senhor venha ouvir a nossa oração e nos abençoar. Meu Deus, faz aquilo que o Senhor disse. Os ouvidos não ouviram, os olhos não viram as coisas que Deus tem preparado para aqueles que te amam. Então abençoa o teu povo em nome de Jesus. E nesse momento também,
Eu declaro que o Senhor venha abençoar a semana de cada um de nós. Venha nos dar saúde, paz, proteção e alegria. E que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Digam amém. Está encerrado o culto. Amém? Eu vou falar só um pouquinho com vocês.